Desde o momento em que você nasceu, foi ensinado a acreditar que está separado do mundo, que existe você de um lado e o universo do outro, que para conseguir algo precisa correr atrás, lutar, conquistar. Mas a física quântica e os ensinamentos de Joe Dispenza mostram outra verdade, muito mais profunda e poderosa. Você não está separado de nada. Você já está conectado a tudo. Não existe fora. Tudo é campo. Tudo é energia. Tudo é consciência. E você é uma expressão viva desse campo, moldando e sendo moldado por ele a cada instante. A ideia de separação é uma ilusão da mente condicionada. Ela foi útil por um tempo para que pudéssemos nos individualizar, construir um ego, desenvolver um senso de identidade. Mas agora, para viver com plenitude, precisamos transcender essa ilusão e acessar uma verdade maior, a de que somos parte de uma inteligência universal, uma inteligência viva, pulsante, criativa. E quando nos conectamos a essa inteligência, tudo muda, porque deixamos de viver no esforço e passamos a viver em fluxo. Você já está conectado a tudo, porque tudo o que existe está interligado por um campo invisível de informação. A ciência chama esse campo de campo quântico. Joe Dispenza o descreve como um oceano de energia potencial, onde todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Nesse campo, tempo e espaço não têm as mesmas regras que conhecemos. Tudo é agora, tudo é aqui. E você, ao elevar sua vibração e expandir sua consciência, pode acessar esse campo e colapsar uma nova realidade. Essa conexão não depende de religião, crença ou esforço. Ela já existe. O que muda é o seu nível de percepção. Quanto mais presente você está, mais sensível se torna a essa conexão. Você começa a perceber sincronicidades, sentir intuições, captar sinais, não porque eles surgiram do nada, mas porque sempre estiveram ali. Você apenas sintonizou, como uma antena que de repente começa a captar uma frequência que sempre existiu, mas estava fora do alcance da sua mente analítica. O ponto de virada acontece quando você entende que não precisa mais buscar fora aquilo que deseja. Tudo já está dentro. A abundância, o amor, a paz, a cura. Tudo isso já está presente no campo e você pode se alinhar com essas frequências através da intenção clara, da emoção elevada e da presença vibracional. Quando você sente agora o que deseja viver, está se conectando com essa realidade antes mesmo de ela se manifestar. E ao fazer isso com constância, ela se torna inevitável. Joe Dispenza explica que o cérebro é como um rádio. Ele transmite e recebe sinais. Quando você emite uma vibração específica, está comunicando ao campo o seu estado de ser. E o campo responde a isso, não aos seus desejos verbais, mas à vibração real que você sustenta. Essa vibração vem da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando esses três estão em harmonia, você se torna magnético, você se torna um ponto de atração vibracional. Você já está conectado a tudo porque faz parte do mesmo campo que forma galáxias, árvores, oceanos, estrelas. A energia que pulsa no seu coração é a mesma que movimenta o universo. Quando você silencia, quando se aquieta, quando se volta para dentro, começa a sentir essa conexão. E essa sensação é familiar, porque você veio dela, porque você é ela. Não é preciso entender tudo com a mente, é preciso sentir com o coração. Essa sensação de unidade traz paz. Você percebe que não está só, que nunca esteve, que existe uma inteligência que te guia, que te sustenta, que te responde. E quando você começa a confiar nessa inteligência, a vida se transforma. As decisões ficam mais leves, os caminhos se revelam, as respostas vêm sem esforço. Porque você já não está mais tentando controlar tudo, está colaborando com o fluxo da criação. Essa colaboração acontece quando você se alinha, quando você escolhe elevar sua vibração, não por obrigação, mas por compreensão. Você percebe que, ao vibrar amor,
está se conectando com o campo onde o amor já existe em abundância. Ao vibrar gratidão, está acessando a frequência onde tudo já foi entregue. E esse estado vibracional é o que cria. Não é o fazer compulsivo, é o ser coerente. Quanto mais você se lembra dessa conexão, mais naturalmente ela se expressa na sua vida. Você começa a viver com mais presença, mais intenção, mais consciência, e essa consciência é expansiva. Ela afeta tudo ao seu redor. As pessoas sentem, os ambientes mudam, as situações se reorganizam, porque você está emanando uma nova assinatura vibracional, uma assinatura que comunica ao campo: eu me lembro de quem eu sou, eu me conecto com o todo, eu crio a partir dessa unidade. E essa criação é leve, fluida, alegre, porque vem de um lugar de plenitude, não de carência. Você já não busca para preencher um vazio, você transborda, e esse transbordar atrai, magnetiza, manifesta. Porque o universo responde à sua vibração verdadeira, não à sua máscara. E quando essa vibração vem da lembrança de que você já está conectado a tudo, ela se torna irresistível. Quando você começa a viver com a consciência de que já está conectado a tudo, seus movimentos mudam. Você deixa de agir por desespero e começa a agir por alinhamento. Deixa de correr atrás das coisas e começa a caminhar com elas. Tudo se torna mais fluido porque sua vibração passa a ser congruente com aquilo que deseja experimentar. Joe Dispenza ensina que a realidade externa é um reflexo direto do estado interno, e quando seu estado interno é de unidade, de confiança, de expansão, o reflexo só pode ser coerente com isso. Essa consciência não se traduz apenas em experiências místicas, mas em mudanças práticas. Você começa a falar com mais presença, a ouvir com mais empatia, a decidir com mais intuição, e quanto mais vive dessa forma, mais percebe que tudo responde à sua vibração. As pessoas, as circunstâncias, até mesmo os objetos ao seu redor, porque tudo é energia. E você é um campo vibracional em constante emissão e recepção. Essa emissão vibracional é como uma senha que você oferece ao universo. Quando você vibra medo, sua senha ativa realidades compatíveis com insegurança, escassez, conflito. Quando vibra amor, ativa caminhos de cooperação, abundância, harmonia. A escolha da vibração é sua. E não se trata de forçar otimismo, mas de se realinhar com a verdade do seu ser. A verdade de que você já está conectado a tudo o que é bom, belo e possível. Essa conexão se aprofunda quando você começa a silenciar. O silêncio é o canal por onde a sabedoria do campo se comunica. Em meio ao ruído constante do mundo, a mente racional toma conta e cria separação. Mas no silêncio, você lembra. Lembra que é parte de algo maior, que há um ritmo, uma ordem, uma sincronicidade acontecendo o tempo todo. E ao se sintonizar com esse silêncio, você recebe instruções claras, a intuição se fortalece, as decisões ficam mais simples, o caminho se mostra. Joe Dispenza explica que, quando você entra em estados elevados de consciência, ativa áreas do cérebro que normalmente ficam adormecidas. Essas áreas são responsáveis por insight, criatividade, empatia, cura, ou seja, ao elevar sua vibração, você se torna um ser mais completo. Não porque algo foi adicionado, mas porque você removeu os bloqueios que te impediam de acessar o que sempre esteve aí. E esses bloqueios são quase sempre emocionais, crenças de separação, histórias de dor, traumas não resolvidos. Quando você começa a vibrar em unidade, esses bloqueios vêm à tona não para te punir, mas para serem liberados. O campo quer te ver livre. Ele quer que você manifeste a versão mais alta de si mesmo. E para isso é preciso soltar o que não ressoa mais. É um processo de purificação vibracional. Esse processo não precisa ser doloroso. Pode ser leve, compassivo, amoroso. Basta observar, respirar, sentir e permitir que a conexão faça o seu trabalho. Não é você quem precisa forçar a cura,
É o campo que reorganiza tudo quando você se entrega, quando você confia, quando você escolhe vibrar coerência, mesmo em meio ao caos. Essa escolha, feita todos os dias, é o que te transforma. E à medida que você se transforma, percebe que suas antigas metas, seus antigos desejos começam a mudar. Porque agora você deseja não mais aquilo que vem da falta, mas aquilo que vem da plenitude. Você deseja servir, inspirar, compartilhar, porque entende que o todo está em você e você está no todo. E o que você faz para o outro, está fazendo para si mesmo. Essa é a verdadeira compaixão vibracional. Essa compaixão muda relacionamentos, muda a forma como você se comunica. Você já não busca convencer, mas conectar. Já não tenta ter razão, mas entender. Já não se protege do outro, mas se abre para sentir com ele, porque sabe que não há separação real. Tudo é reflexo, tudo é extensão. E quando você muda, tudo ao seu redor responde. A resposta do universo à sua nova vibração não é sempre imediata, mas é certa. E ela vem em formas inesperadas. Um encontro, uma ideia, uma sincronicidade, uma cura. E quanto mais você vive conectado a esse fluxo, mais a confiança cresce. Você já não duvida, você apenas sabe. Sabe que está sendo guiado, sabe que está no caminho, sabe que tudo o que precisa está acessível, basta sintonizar. Esse saber vira base, vira raiz. E com essa raiz você pode se expandir, pode sonhar mais alto, amar mais profundo, viver com mais leveza. Porque sabe que não está fazendo isso sozinho. Está cocriando com o campo, está colaborando com a inteligência que tudo move. E essa colaboração é o que dá sentido à vida, é o que transforma o ordinário em sagrado. Quando essa consciência de conexão se torna permanente, você passa a viver em um novo estado de ser. Um estado em que a separação já não faz mais sentido, em que as dúvidas são substituídas por presença e em que a ansiedade se dissolve na confiança. Você olha para a vida com olhos diferentes. Enxerga propósito onde antes via acaso. Enxerga potencial onde antes via limitação. E tudo isso acontece porque em nível vibracional você se realinhou com sua origem. Essa origem não é um lugar distante, mas uma frequência. Uma vibração de amor incondicional, de inteligência pura, de criação constante. Joe Dispenza fala sobre como podemos acessar essa origem quando entramos em coerência com o campo. Não através da mente que quer controlar, mas através do coração que se abre. O coração é o ponto de entrada. Ele emite o campo eletromagnético mais forte do corpo humano. Quando você vibra com o coração, você se conecta com o todo. E ao viver conectado ao todo, sua manifestação se acelera. Porque agora você não está tentando criar algo do nada, você está apenas acessando aquilo que já existe em potencial. Está apenas trazendo para a sua realidade o que já vibra em você. É por isso que, muitas vezes, as mudanças externas acontecem tão rapidamente quando você muda internamente. Porque a realidade é apenas um espelho. E quando o reflexo é coerente com a imagem interna, tudo se alinha. A beleza desse processo está na sua simplicidade. Você não precisa aprender algo novo, não precisa ser alguém diferente. Você apenas precisa lembrar. Lembrar que já está conectado. Lembrar que a separação é ilusão. Lembrar que tudo o que você busca já está dentro. E quanto mais você se lembra, mais natural fica viver nesse estado. Até que chega um momento em que não há mais esforço, só fluxo. Esse fluxo te leva para lugares que você nunca imaginou, te apresenta pessoas que vibram na mesma frequência, te guia para decisões que fazem sentido no coração, mesmo que não façam sentido para a mente. Porque agora você não está mais seguindo um plano mental, está seguindo uma inteligência maior. Está sendo guiado por algo que te conhece profundamente, porque é você em sua forma expandida. E essa forma expandida é onde mora a cura.
Quando você vive em unidade com tudo, o corpo responde. Ele relaxa. Ele solta a tensão. Ele libera o que não serve mais, porque não está mais em estado de alerta, de separação, de luta. Está em estado de integração. E nesse estado, a energia flui. A vitalidade aumenta. O sistema imunológico se fortalece. A saúde se restabelece. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Permitir é um verbo-chave nessa jornada. Você permite sentir, permite confiar, permite ser guiado. E nesse permitir, o milagre acontece. Porque o campo só pode entregar aquilo para o qual você está disponível. Se você vibra resistência, ele respeita. Se você vibra abertura, ele entrega. E ao vibrar abertura com clareza e emoção elevada, você se torna um canal limpo para a manifestação. Essa manifestação não precisa ser grandiosa no início. Pode começar com paz interior, com um momento de silêncio, com uma lágrima de alívio. Pode começar com pequenos sinais, com encontros sutis, com ideias novas, mas quando você sustenta a vibração, ela cresce. E quanto mais cresce, mais você se torna o próprio milagre. Você percebe que não está aqui para buscar o milagre, está aqui para ser o milagre. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Você já está conectado a tudo, e isso significa que não existe separação entre você e os seus sonhos, entre você e o amor, entre você e a cura. O que existe são níveis de vibração. E ao mudar a sua vibração, você muda de estação. Sintoniza com a realidade que já contém aquilo que você deseja. E essa sintonização acontece no agora, não no futuro, porque o agora é o ponto de acesso ao campo. A prática diária é o que sustenta essa conexão. Meditação, silêncio, gratidão, presença são formas de lembrar, são formas de sintonizar, são formas de alinhar sua energia com a frequência do seu eu superior. E esse eu superior é você, sem as camadas de medo, dúvida e controle. É você pleno, confiante, vibrando na mesma frequência do amor universal. E quando você vive assim, conectado, a vida ganha outro brilho. Você não precisa mais convencer ninguém de nada, porque sua vibração já comunica tudo. Você não precisa mais provar seu valor, porque já sente que é valioso. Você não precisa mais buscar desesperadamente, porque já vive em um estado de receptividade amorosa. E nesse estado, a abundância flui. Você se torna referência, se torna ponto de luz, se torna presença curadora, porque a sua vibração afeta o campo de todos à sua volta. Sem esforço, sem imposição, apenas sendo. Apenas lembrando todos os dias que você já está conectado a tudo. E que tudo o que você precisa fazer é viver de acordo com essa verdade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.